Outra informação que chega do Rio de Janeiro, o governador do estado, Cláudio Castro, defendeu a ação da PM na abordagem a adolescentes, incluindo 3 negros, em Ipanema, criticando a reação do Itamaraty ao caso. Ele argumentou que a polícia atuou com base em reclamações de delitos ali na área e negou o racismo na ação, citando a presença de jovens de diferentes etnias. Castro deu destaque à complexidade do trabalho policial e prometeu treinamento para melhorar as abordagens, reprovando a postura do Itamaraty por criticar a polícia sem um diálogo prévio, ou seja, sem apurar o que aconteceu. O Ministério da Igualdade Racial condenou a conduta dos PMs como violenta, defendendo a dignidade e os direitos de crianças e também de jovens. Mota, você do Rio de Janeiro acompanhou certamente a repercussão desse caso. Enfim, eu vi muitas manifestações nas redes sociais. Agora, eu pude acompanhar também uma cobertura de grande parte da imprensa que colocou a polícia como no lugar de quem errou. Assim, me parece que essa foi a leitura macro de muitas pessoas que puderam ler sites, jornais e escutaram emissoras de rádio aí do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro se coloca numa outra posição, defendendo a ação dos policiais que fizeram a abordagem. Enfim, em meio também às críticas do Itamaraty, o que a gente precisa trazer para o debate? Primeiro, o que você achou do caso? E, em segundo, a defesa de Cláudio Castro. O governador está correto. É covardia acusar os policiais, atribuir as ações deles a preconceito. Essa é uma acusação muito fácil de ser feita. E aí passa a ser tarefa do policial comprovar que não foi esse o motivo da abordagem. É uma tarefa impossível, é uma missão impossível. Tá? É como eu dizer para o Beraldo, Beraldo, você fez isso comigo porque eu sou careca. É por isso, você não gosta de mim. E aí eu jogo para o Beraldo a missão de provar que não foi isso. Mas como é que o Beraldo vai provar isso? A polícia do Rio de Janeiro tem um grande número de policiais negros. O policial, ele confia no seu instinto. Ele tem segundos para tomar uma decisão. Segundo o que o governador falou, os policiais naquela área estavam de alerta, porque tinham sido comunicados sobre uma série de assaltos que estavam acontecendo. E aí o policial, ele tem segundos para tomar essa decisão. Se ele errar, ele pode parar na cadeia, no cemitério ou nas manchetes de jornal, como aconteceu nesse caso. Então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás. Eu estava assim, vestido do jeito que eu estou agora, com um colega, nós éramos gerentes de uma empresa, uma multinacional, e tinha sede ali na praia de Botafogo. E nós estávamos no carro, estávamos indo almoçar. Esse meu colega, ele tinha mania de alta velocidade. Então ele entrava no carro, ele tinha sempre carro de último modelo, e sempre que eu entrava com ele, eu ficava apreensivo, porque ele acelerava, ele só andava em alta velocidade. E ele fez isso nesse dia, justamente na frente de um carro de polícia. O carro veio atrás, mandou que a gente parasse, e os policiais saíram de arma em punho. Claro, eles não sabiam com quem estavam lidando. O policial, ele pode estar lidando com um cidadão de bem, ele pode estar lidando com um traficante, com 20 mortes nas costas. Como é que ele vai saber? Os policiais saíram de arma em punho e eu estava assim, vestido de terno e gravata, com meu amigo igual. Então não tinha preconceito nenhum envolvido ali. O carro do meu amigo era um carro caro. Não tinha nenhum preconceito. Tinha a reação do policial ao que ele percebeu como um comportamento indevido. E aí eu me identifiquei, eu não fiquei satisfeito, eu não gostei de ser abordado com arma em punho, não vou mentir, eu não gostei, mas entendi. Hoje entendo muito mais, depois que eu conheço a realidade policial. Eu me identifiquei, apresentei meus documentos, ainda assim os policiais revistaram o carro e depois, não tendo nada de errado, deixaram a gente ir embora. Então, nós vivemos num país onde a crítica ao policial é imediata. E essa acusação, particularmente, é uma acusação covarde. Porque é impossível para o policial provar que não foi esse o motivo. Como é que ele vai explicar para a pessoa que não entende nada da rotina policial por que ele abordou alguém?
eu conheço há muito tempo um tenente da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, o Tenente França, e ele me explicou uma vez, Canhoto, ele disse: Mota, a gente que tem tempo de policiamento na rua, só da pessoa andar, a gente já sabe se é uma pessoa de bem, que está cuidando dos seus afazeres, ou se é um predador que está ali procurando uma presa. Nesse caso, os policiais se enganaram, mas eles poderiam ter acertado. Então, a gente demoniza eles quando eles se enganam e não aplaudimos quando eles acertam. O que é que vai acontecer com a nossa polícia no final? Você, Luiz Felipe Dávila, o episódio, a abordagem da PM, a justificativa do governador Cláudio Castro, ou pelo menos a defesa que ele fez, e também as críticas do Itamaraty, que a gente precisa trazer para o debate em relação a esse caso. Bom, primeiro que a polícia atuou de forma correta. Por quê? Porque havia já uma recorrência de assaltos e furtos com gangue de jovens. Então, quando a polícia vê, justamente como o Mota bem mencionou, um grupo de jovens se comportando de uma maneira que chama suspeita da polícia, no momento em que já havia reclamações dos moradores que essas gangues estão atuando, é óbvio que eles vão ser abordados. Agora, trazer isso para a questão racista é um absurdo. Aliás, tinham 3 pretos e tinham 2 brancos. Então não era só isso, não era que era só eram pretos. Não, tinham pretos e brancos. Então não tem nada a ver de preconceito. E fez muito bem a polícia, porque já era um alerta. Imagina se fosse uma gangue de criminosos mesmo e não os jovens, como foi a caso da abordagem. O que teria acontecido? Os moradores avisaram a polícia percebeu alguns suspeitos por sua experiência profissional e aí não fez nada. Então, assim, a polícia errou, mas acertou no sentido de estar respondendo a uma demanda da sociedade, que é impedir que essas gangues de jovens continuem roubando e furtando na região. Pois é, você, Cristiano Beraldo, tem alguns aspectos muito subjetivos, né? O policial tem que levar em consideração muitos desses aspectos para decidir fazer uma abordagem ou não. Se optasse em não fazer, imagine se fosse uma gangue que cometesse um crime depois. Também haveria questionamentos, né? Possivelmente não do Itamaraty, mas de outros organismos. Mas, enfim, é importante destacar para a nossa audiência que o governador disse o seguinte também: é muito complicado para o policial saber se aquela pessoa é filho de diplomata ou se é alguém que cometeu ou que vai cometer um delito. Na dúvida, para todo mundo, né, Beraldo? Pois é, Canhoto. É interessante que as pessoas que querem demonizar a polícia e que muitas vezes são aquelas que acham normal o filho desrespeitar um professor com a desculpa de que o professor falou alto comigo, o professor foi mal educado comigo, aí chega em casa, ai papai, mamãe, você não sabe o que o professor fez, aquele professor malvadão exigiu que eu fizesse o exercício em sala, brigou comigo porque eu não fiz o meu dever de casa, aí o pai vai, ai meu filhinho, puxa vida, que professor malvado, eu vou lá na escola falar com o diretor, porque ninguém pode falar com meu filho assim, o meu filhinho lindo, a minha filhinha maravilhosa, intocável. Aí essas pessoas são as mesmas que vão demonizar a polícia usando o argumento ilusório de que combate ao crime é uma ciência exata. Combate ao crime não é uma ciência exata. O combate ao crime tem uma série de frentes. Policiamento ostensivo. Por que você faz o policiamento ostensivo? Porque o bandido não sai com uma marca na cabeça. A pessoa de bem não sai com uma estrela na testa. E você faz o policiamento ostensivo para que as pessoas percebam que ali há policiamento. Aqueles que querem fazer alguma coisa de errado se contêm de fazer. Você tem a parte de inteligência, de investigação, mas chega no momento em que o que é exigido é uma decisão do policial. Aí a gente vê o policial que não recebe o salário que deveria receber, que não tem sequer munição para treinar tiro, que quando ele entra num confronto onde há alguma coisa que é considerada porque ele matou alguém durante um confronto ou porque aconteceu alguma coisa e ele é processado,
Ele tem que pagar do próprio bolso a sua defesa. Aí, nesse estado de coisas, onde a bandidagem é mais bem armada do que a própria polícia, se quer que o policiamento policial, aquele da linha de frente, se quer que ele tenha 100% de acerto. Claro que não vai ter, é óbvio que não vai ter, e é óbvio que quem é abordado não fica feliz de ser abordado, mas faz parte da rotina. Acreditem, essas pessoas precisam acreditar na realidade. Vivemos num país que está em guerra, e esta guerra tem o domínio da narrativa do crime, não é da polícia. Olha que loucura que chegou o Brasil, mas usam um caso desse para dizer que polícia racista, que absurdo, a polícia tem que ficar olhando, a polícia só pode agir se por acaso a pessoa, o criminoso, fizer alguma coisa. Olha, então assim, qual é o estímulo que agora tem o policial militar do Rio de Janeiro para abordar alguém na rua? Já é difícil, porque quando ele aborda de forma correta e pega o criminoso, ele leva na audiência de custódia, o que acontece? Na metade das vezes, o criminoso vai embora, é preso em flagrante e vai dormir em casa. Qual é a motivação que o policial tem para nos dar segurança? Nenhuma. Então, este é mais um exemplo de como a atuação da polícia é deturpada e aí vários utilizam desta narrativa absurda para simplesmente desmoralizar a polícia. É realmente lamentável. Pois é, Fernando Miguel Mota escreveu o seguinte: as mesmas pessoas que reclamam da abordagem do policial também reclamariam se os meninos dessem carteirada, ou seja, se tivessem dito para os policiais, olha, nem vem aqui falar com a gente que eu sou filho de diplomata. Essas pessoas também iriam gritar nas redes sociais. E aí ele termina: deixem os policiais trabalharem. E aí eu faço a pergunta para você, Mota, por que as pessoas, ou pelo menos muitas pessoas, se incomodam com o excesso de zelo do policial, com o que o policial precisa fazer, que é proteger a população, averiguar, perguntar, verificar? O que há é uma guerra contra a polícia, Canhata. O ritmo dessa guerra é dado a partir da esquerda americana. Foi a esquerda americana que começou isso. É um movimento que tem origem nas universidades americanas a partir de um grupo chamado Escola de Frankfurt, um grupo de filósofos neomarxistas que emigraram da Alemanha para os Estados Unidos, se estabeleceram na Universidade de Colômbia e aí trocaram aquelas pautas marxistas tradicionais, que são a revolução do proletariado, por pautas de costumes. Essas pautas das quais faz parte descriminalização das drogas, ideologia de gênero e um ódio pela polícia, desde que não seja polícia política. Polícia política não, polícia política essa turma gosta, porque é aquela polícia que vai atrás de você pelo que você disse, não pelo que você fez. Então, a gente vê episódios dessa guerra contra a polícia acontecendo nos Estados Unidos, acontecendo na França semana passada. Um, entre aspas, adolescente, não sei como é que eles chamam lá na França, se é adolescente em conflito com a lei, mas um indivíduo desses achou que era uma boa ideia atrapalhar o trabalho da polícia e ficou na frente de um carro, acabou atropelado pela polícia, morreu. E aí, as mesmas cenas que a gente vê nas comunidades aqui, né? Aí as pessoas vão para a rua, fazem tumulto, acusam a polícia, fazem fogueiras. A realidade é a mesma em todos os lugares. É um ataque contra a função policial. Agora, eu só quero colocar aqui para vocês, eu convido vocês a imaginarem a seguinte cena, que esses adolescentes, em vez de terem sido abordados pela polícia, se eles tivessem sofrido um assalto, qual seria a manchete hoje? Polícia do Rio de Janeiro incompetente. Filhos de diplomatas sofrem com a violência do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital da violência. Essas seriam as manchetes. Então, a polícia fica numa situação impossível. E é aí mesmo que querem que a polícia fique. Porque se vocês derem um pulo, a gente falava há pouco do Jacarezinho, dá um pulo no Jacarezinho para ver o que as pessoas têm a dizer. Eu tenho aqui diante de mim uma mensagem que eu recebi de uma pessoa com experiência no local. Ela disse o seguinte: olha, várias dessas pessoas envolvidas
nessa operação e que acabaram morrendo eram conhecidos aqui, faziam parte do narcotráfico. Aqui, tem dias, a declaração de uma pessoa de lá, tem dias que eu nem abria o comércio, porque essas pessoas vinham aqui, pegavam o que queriam sem pagar. Aqui tem que pagar taxa para o tráfico para poder abrir a farmácia, o depósito de água, o barbeiro, o jornaleiro e até o chaveiro paga R$50 por semana para eles. Se você quiser ter qualquer tipo de comércio, tem que pagar para os traficantes. E olha só, gente, se você quer se mudar daqui, você paga uma taxa de despedida de R$200 para te autorizarem a sair. Meus amigos, isso é feudalismo. Isso aqui é o retorno a não sei que época da humanidade. Eu queria saber se isso vai ser federalizado. Não vai ser, porque partiu parte da União várias dessas iniciativas. Então, parece que a gente não está vivendo uma guerra civil aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Eu não sei onde é que esse tipo de pensamento vai levar a gente. Recebendo as pessoas que nos acompanham também pelas emissoras de rádio, estamos colocando em destaque, claro, a manifestação do governador do Rio de Janeiro defendendo a abordagem da Polícia Militar àqueles adolescentes no bairro de Ipanema e criticando também a postura do Itamaraty no caso. Beraldo, você quer fazer um complemento, por favor? É que o Mota, ele falou que se fosse na França, ele não sabia como é que se falava, né? Se lá na França, como é que falava adolescente em conflito com a lei, Mota. Se for o Raí falando, vai ser les adolescents en conflit com a lei. Excelente, Beraldo. O Dávila também quer fazer um complemento. O Dávila procura viajar e observar muito o que acontece em outros países, né, Dávila? Mas o Mota fez uma reflexão importante em relação à construção dessa narrativa contra a polícia, né? Qualquer coisa que a polícia faça, qualquer tipo de ação, de abordagem, sempre as pessoas acabam observando e criticando qualquer tipo de protocolo adotado. Mas é o que o Mota disse, é uma narrativa, vamos dizer, do mundo acadêmico da esquerda, que não tem nada a ver com a população. A população não entende a polícia como um aliado em vários lugares do mundo. Aliás, mas pegue nós, como cidadãos, quando viaja, né? Você tem uma atitude muito mais relaxada em lugares quando você sabe que tem boa segurança pública, e você não fica naquele estado de alerta permanente. Quando você está no Brasil, como nós vivemos essa guerra que o Beraldo bem disse, nós vivemos também num estado de alerta e às vezes nós pré-julgamos as situações porque nós vivemos nesse estado de perante conflito permanente com a bandidagem. Então eu vou contar aqui, o Beraldo deu um exemplo, o Mota deu um exemplo que aconteceu com ele. Eu, algumas semanas atrás, saía à noite, ia com a minha mulher à farmácia da esquina da minha casa. Aí quando eu dou assim uns 50 metros entrando na farmácia, eu vejo um motoqueiro parar, colocar um capuz e entrar na farmácia. O que eu falei? Vamos ficar fora, não vamos entrar nessa farmácia não. E aí esperamos ver o que ia acontecer. E daqui a alguns minutos, esse motoqueiro sai com uma encomenda e vai embora. Mas qual é? Agora, não, eu fui preconceituoso, eu pré-julguei, mas tudo ali dava os elementos de que podia ser um assalto àquela hora da noite. Uma pessoa entra na farmácia, enfia um capuz para pegar um remédio. É óbvio que você, como cidadão, que já está acostumado a conviver com tanta violência nessa cidade, que você fica alerta. Talvez se um cara entrasse com um capuz, sei lá, em Zurique à noite, eu não sentiria tão ameaçado, mas aqui eu me sinto. Então, essa percepção nesse permanente estado de tensão e guerra que a gente vive, nós vamos pré-julgar porque é uma questão de sobrevivência. Nós fazemos isso para sobreviver nessa selva onde a violência toma cada vez mais corpo e onde o crime organizado está cada vez mais presente na vida cotidiana dos brasileiros em todas as regiões do país. Mas, Cristiano Beraldo, pré-julgamentos fazem parte do dia a dia do ser humano, né? É preciso fazer isso para se proteger, inclusive, né? Para preservar a sua vida. Eu acho que esse exemplo do Dávila é muito bom e certamente esse faro, essa identificação que uma pessoa faz para uma situação de perigo,
Eu acho que o policial tem isso muito bem desenvolvido e eles conseguem identificar quando tem alguma coisa errada. E o Mota descreveu bem que policial consegue sacar alguma coisa, como o cara anda, a maneira como ele respira, como ele olha para os lados, como ele esconde determinada coisa no bolso, enfim. É preciso também respeitar a atividade policial. Muitas vezes eles acertam, mas eles também erram. E quando erram, também estão fazendo o seu serviço, né? Pois é, a gente vive, ainda mais no Brasil, a gente é condicionado a antecipar o julgamento do que pode ser o pior cenário para nós. É um instinto de sobrevivência. Eu até hoje, passando boa parte do tempo nos Estados Unidos e às vezes até viajando em outros países, se eu estou dirigindo, eu viro à direita, o carro de trás vira à direita, eu viro à esquerda, o carro de trás vira à esquerda, eu encosto o carro e espero o carro passar. Por quê? Porque eu cresci no Rio de Janeiro, eu estou sempre esperando o pior. Independente, isso já é condicionado na minha cabeça. Depois fui para São Paulo, onde a situação é diferente do Rio de Janeiro, mas também não é nada boa, não. Isso foi se consolidando como um instinto de proteção, de sobrevivência. Isso faz parte da vida de todos, inclusive desses que estão aí apontando o dedo, dizendo que é um absurdo, que isso e aquilo. Agora, se essas pessoas que estão aí dizendo que é racismo, que a polícia ela teve uma reação exagerada, caracterizando a polícia como um todo, como se toda a polícia do Rio de Janeiro vivesse de reações exageradas, se fosse isso, todo mundo poderia sair de relógio de ouro no Rio de Janeiro, porque a qualquer sinal de perigo haveria uma reação exagerada da polícia. Mas não é esse o caso. É óbvio que não é esse o caso. E você pode contrastar isso, Caniato, por exemplo, com a realidade de Dubai, onde você tem uma segurança quase que absoluta, onde você pode sair, deixar seu celular, a chave do carro, a chave de casa, deixar a casa aberta, você vai e volta, nada acontece. Você pode estar num bar, num restaurante, ninguém mexe. E você não vê um policial na rua. Por que ninguém mexe? Porque sabem que existe um sistema de monitoramento de câmeras que é uma coisa impressionante, que foi feito um investimento gigantesco no monitoramento da cidade como um todo. Ninguém comete um crime e sai ileso. E para piorar a situação do criminoso, a vítima participa da definição da pena para o criminoso. Então você cria um ambiente onde todo mundo aí sim começa a se sentir seguro. E a polícia não precisa fazer o tal policiamento ostensivo, não precisa estar presente a cada esquina, não precisa estar desfilando aí de fuzil, como a gente vê no Rio de Janeiro, tantas outras cidades e também em alguns lugares do mundo. Uma coisa que me incomoda muito, você chegar no aeroporto e tem lá aquele pessoal vestido de farda do exército, fuzil, armas, não sei o quê. É claramente uma mensagem de que você chegou num lugar inseguro. Mas isso é muito comum, sobretudo na América Latina. Então, as pessoas querem viver, criar uma narrativa, viver uma ficção. Existe a vida real é assim. E essas próprias pessoas vivem tomando esses cuidados, vivem querendo antecipar perigos. Então, não me venham com esse blá, blá, blá. Pois é, muita gente chegando aqui ao programa Os Pingos nos Is, a gente tem que reforçar e agradecer a essa grande audiência. A gente está destacando o posicionamento do governador do Rio de Janeiro, que defendeu a abordagem da Polícia Militar, aquela abordagem a adolescentes no bairro de Ipanema, mas também criticou o Itamaraty. Eu vou até ler, Mota, rapidamente, a manifestação do governador, que diz o seguinte, abrindo aspas para ele, hein? Eles preferiram, o Itamaraty, botar uma nota pública antes de saber o que aconteceu. Acho até que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque atacar a polícia antes de saber o que aconteceu é muito fácil. Espero por parte do Itamaraty um pouco mais de respeito e consideração pela Polícia Militar. Quando os filhos deles estão aqui, quem vai defender é a polícia. Fecho aspas para o Cláudio Castro. Agora, Mota, Itamaraty, um órgão do governo federal. É preciso também relacionamento diferente, né? E não ficar trocando notas pela imprensa, né? Seria mais adequado que alguém puxasse o telefone e ligasse diretamente para o governador, não? Acho que seu microfone está fechado.
eu não entendi, sinceramente, por que o Itamaraty entrou na história. A polícia violou algum direito de alguém? Alguém foi agredido? Alguém foi preso indevidamente? Alguém foi processado indevidamente? Alguém teve seus computadores apreendidos indevidamente, conta bancária congelada, as suas contas em rede social cancelada, ou foi forçado a ir embora do Brasil? Não. Pelo que eu sei, a polícia só parou e abordou. Não foi isso? O que o Itamaraty entrou na história? O que o Itamaraty tem a ver com isso? Mesmo supondo que isso realmente tivesse, que o episódio tivesse uma motivação espúria, isso não é assunto para o Itamaraty, isso é assunto para o Ministério Público, isso é assunto para a Corregedoria da Polícia. A impressão que eu tenho é que houve uma vontade irresistível de lacrar. Irresistível. Ainda mais nesse momento, onde a União quer assumir o controle da segurança pública no Brasil e está procurando todo fragmento que a ajude a montar essa narrativa, que a União, sim, no controle da segurança pública, aquela União que é responsável pela primeira fuga em presídio de segurança máxima no Brasil, essa União que está fazendo cara de paisagem enquanto se descriminaliza o porte de maconha até 40 gramas, essa mesma União que está fazendo cara de paisagem também diante do mutirão para soltar traficantes, 30 mil, 40 mil, você já imaginou o que vai acontecer? É a mesma União que não quer de forma nenhuma que os criminosos brasileiros percam o direito à saidinha, um absurdo lógico, moral, jurídico. É essa União que achou por bem botar o Itamaraty numa história para quê? Não, mas só para colocar uma informação adicional aí, Mota, que os adolescentes, não todos, são filhos de diplomatas, moram em Brasília e foram ao Rio de Janeiro passar férias com os amigos. E possivelmente, enfim, os familiares ou o pai diplomata entrou em contato com alguém do Itamaraty para revelar aquilo que eles acharam que aconteceu. Uma abordagem... Não, mas a pergunta que é preciso se fazer, Caniato, é o seguinte: a polícia cometeu algum ato ilegal? Não, perfeito, concordo contigo, exatamente. É isso. Mas só justificando a razão pela qual o Itamaraty foi provocado, entendeu? Porque são filhos de diplomatas. Não, pois é, tem alguma coisa na lei dizendo que filho de diplomata não pode ser parado pela polícia? Não pode ser investigado? Não sei. Se tiver, a polícia agiu errado. Agora, aí o filho de diplomata, como o Beraldo disse, tem que andar com algum aviso. Sou filho de diplomata, não me aborde. Do contrário, é uma tremenda covardia com a polícia. E eu só quero chamar a atenção por uma coisa. No Brasil, a gente fala muito de desigualdade, Desigualdade, vamos combater a desigualdade. A maioria dos policiais tem origem humilde. A maioria dos policiais vem do subúrbio, lutou muita dificuldade para passar num concurso para policial. A maioria dos policiais jamais vai viajar para o exterior, jamais vai saber o que é uma embaixada. É muito injusto você usar o poder do Estado dessa forma contra um policial que está cumprindo o seu dever da melhor forma que ele pode.